São João del Rei é uma cidade mineira localizada na região do Campo das Vertentes e a sua população, segundo o censo do IBGE de 2022, eram de 90.225 pessoas residentes na cidade. O gentílico de quem nasce em São João del Rei é sanjoanense. A cidade de São João del Rei originou-se do antigo arraial novo do Rio das Mortes. A ocupação do arraial remonta a 1704, quando um paulista chamado Lourenço Costa descobre ouro no ribeirão de São Francisco Xavier. A descoberta fez com que fossem distribuídas terras a várias pessoas que começaram a explorar as margens do ribeirão. Algum tempo depois, o português Manuel José de Barcelos encontrou mais ouro na encosta sul da Serra do Lenheiro, num local denominado Tijuco. Neste local, estabeleceu-se o primeiro núcleo de povoamento que daria origem ao Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, mais tarde, Arraial Novo do Rio das Mortes. Já bastante próspera, em 1713, a localidade é elevada à vila e recebe o nome de São João del Rei em homenagem a Dom João VI, rei de Portugal. No ano seguinte, é nomeada a sede da comarca do Rio das Mortes. Desde os tempos de sua formação, desenvolve-se aí uma vasta produção mercantil e de gêneros alimentícios, resultantes tanto da atividade agrícola como pecuária. Essa faceta vai possibilitar o contínuo crescimento da localidade, que não sofre grandes perdas com o declínio da atividade aurífera, verificado em toda a capitania de Minas Gerais a partir de 1750. Nessa época, a crise do sistema colonial agrava-se. A exploração do ouro entra em franca decadência e a coroa portuguesa continua a exigir pesados impostos da população. Essa situação conflitante faz crescer o nível de consciência de setores intermediários da sociedade, levando padres, militares, estudantes, intelectuais e funcionários das principais vilas mineiras, como São João del Rei, Tiradentes e Vila Rica, a conspirar contra a metrópole. Em poucos anos, o movimento conhecido como Inconfidência Mineira toma corpo e ganha adeptos em cada arraial e vila da capitania de Minas Gerais. Grandes planos são traçados tendo em vista a produção de bens de consumo aliada à liberdade comercial, que descartaria a política monopolizadora da metrópole. A vila de São João del Rei é escolhida para abrigar a nova capital. Porém, em 1789, o movimento é frustrado pela denúncia do coronel Joaquim Silvério dos Reis, devedor de somas altíssimas à Fazenda Real. Graças à vocação comercial de São João del Rei, a sua feição colonial não é a mesma das demais vilas mineiras da época. Já em princípios do século XIX, ela se mostra amadurecida comercialmente. Lojas instaladas em grandes casarões oferecem todo tipo de mercadoria, desde as produzidas na comarca até as importadas. O movimento de passantes, caixeiros, viajantes, mulheres e crianças circulando pelas ruas confere-lhe um aspecto alegre e colorido. Também é precoce o surgimento da imprensa, assinalado pela fundação em 1827 do Astro de Minas, segundo jornal de Minas Gerais na época. Em 1838, a progressista vila de São João del Rei torna-se cidade. Nessa época, possuía cerca de 1.600 casas, distribuídas em 24 ruas e 10 praças. Ainda no século XIX, contavam com casa bancária, hospital, biblioteca, teatro, cemitério público construído fora do núcleo urbano, além de serviços de correio e iluminação pública a querosene. Desenvolve-se ainda mais com a inauguração em 1881 da primeira seção da Estrada de Ferro Oeste Minas, que liga as cidades da região a outros importantes ramais da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1893, a instalação da Companhia Industrial São Joanense de Fiação e Tecelagem traz novo impulso à economia local, ao tal ponto que a cidade é novamente indicada para sediar a capital de Minas Gerais. Em junho do mesmo ano, o Congresso Mineiro Constituinte aprova, em primeira discussão, a mudança da capital para a região da Várzea do Marçal, subúrbio de São João del Rei. Mas numa segunda discussão, o projeto incluiu Barbacena e também Belo Horizonte, um planalto localizado no Vale do Rio das Velhas, onde existia o antigo arraial do Curral del Rei. Com a escolha da região do Curral del Rei em dezembro de 1893, a importância econômica de São João del Rei diminui gradativamente,
mas a cidade não perde o seu charme colonial, sendo motivo de atenção dos modernistas brasileiros, que a visitaram em 1924. Ela é registrada na obra de algumas das figuras mais representativas do movimento, como a pintora Tarsila do Amaral e o escritor Oswald de Andrade. Em 1943, seu acervo arquitetônico e artístico, composto por importantes edificações civis e religiosas, é tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A formação peculiar da cidade, que evoluiu de arraial minerador para importante polo comercial da região do Campo das Vertentes, é responsável por sua característica mais interessante. É uma mescla de estilos arquitetônicos que tem origem na arte barroca, passa pelo ecletismo e alcança o moderno. Em São João del Rei é possível apreciar a evolução urbana de uma vila colonial mineira, cujo núcleo histórico permanece bastante preservado em harmonia com as construções ecléticas do século XIX e as mudanças ocorridas no século XX. A fundação da cidade. São João del Rei foi fundada em fins do século XVII por taubateanos liberados por Tomé Portes del Rey, que, por isso, é considerado seu fundador. Em 1709, a cobiça pelo ouro gera discórdia entre portugueses e paulistas, dando causa à Guerra dos Emboabas, acontecendo o triste episódio do Capão da Traição, quando os paulistas foram emboscados e chacinados pelos portugueses. Em 8 de dezembro de 1713, o arraial alcançou forros de vila, com o nome de São João del Rei, em homenagem a Dom João VI, e também passa a ser a sede da comarca do Rio das Mortes. O ouro, a pecuária e a agricultura foram os fatores de desenvolvimento e progresso da vila, e em 6 de março de 1838 é elevada à categoria de cidade. São João del Rei participou sempre das decisões mineiras e nacionais. Em 1833, na sediação militar do Ouro Preto, em 1842, na Revolução Liberal, e sendo sede do 11º Batalhão Tiradentes, participou das revoluções de 1930 e 1964. Combateu na Itália, triunfando em Montese e Castelnuovo. Ali nasceram grandes heróis nacionais: Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o mártir da independência e o patrono cívico da nação brasileira; Bárbara Eleodora Guilhermina da Silva, a heroína da Inconfidência. São João del Rei é conhecida como um entroncamento de caminhos, desde a expedição de Fernão Dias, que em 1674 abriu a trilha que mais tarde seria conhecida como Caminho Velho, ligando São Paulo a Minas, e nos últimos anos do século XVII, o taubateano Tomé Fortes del Rey estabeleceu na beira deste caminho, cobrando pedágio na passagem do Rio das Mortes, cultivando roças e criando gado. Posteriormente, o chamado Caminho Novo, que vinha do Rio de Janeiro, também passava pelo atual São João del Rei, palco de fatos históricos nacionais como a Guerra dos Emboabas e Inconfidência Mineira. Em 1730, a famosa picada partia justamente de São João del Rei, atingindo a divisa goiana em Paracatu. Depois, em 1872, foi criada a Estrada de Ferro Oeste-Minas, para complementar a Estrada de Ferro Leopoldina, que vinha do Rio de Janeiro e, chegando a São João del Rei, seguia para as lonjuras de Pitangui e Paracatu, rastreando a velha picada de Goiás. Mas São João del Rei não vive só de passado. Sabe invocá-lo, orgulhando-se dele, encontrando nele a força do ideal e do amor à liberdade e à justiça, como seus filhos Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e o presidente Tancredo Neves.
Música